Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E esse mês eu sigo trazendo aqui para o canal e assistindo também alguns filmes clássicos do cinema. E dessa vez eu trago uma obra-prima do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, de 1993. Mas já devo alertar que esse não é um filme para criança, tá? Porque tem nudez, tem muita violência. E além de tudo é um filme com mais de 3 horas de duração, todo em preto e branco, então de qualquer forma eu acho que nem atrairia elas mesmo. Ainda assim é um dos filmes mais marcantes sobre a Segunda Guerra e o Holocausto Judeu, e não tem como assistir esse filme e não chorar no final com a interpretação incrível do Liam Neeson, que na minha opinião tá quase irreconhecível nesse papel. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o sininho ativo e bora criar algumas pontes com A Lista de Schindler. O filme, como eu disse, é baseado em fatos reais, na história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto Judeu. E ele pega desde o comecinho da guerra, quando os judeus estão apenas sendo catalogados como se não fosse nada demais, até bem o fim da guerra, onde milhares deles já haviam sido mortos em campos de concentração. Durante todo esse período a gente acompanha mais de perto a história do empreendedor Oskar Schindler, que é um homem muito inteligente e que, visando uma empresa de sucesso, ele se aproveita nessa época da mão de obra barata. E não tem uma mão de obra mais barata nesse momento do que a dos judeus. O quê? O salário do trabalhador judeu é pago diretamente à SS, não ao operário. Ele não recebe nada. Mas é menos. Menos do que eu pagaria a um polonês. É menos. É aí que eu quero chegar. Os poloneses custam mais. Por que eu deveria contratá-los? Oskar escolhe a dedo um contador judeu chamado Itzhak Stern para administrar sua empresa de panelas de aço, e juntos eles contratam centenas de judeus que estavam para ser exterminados e que agora se tornaram mão de obra essencial e, portanto, estavam protegidos. No início, o único objetivo do Schindler era o seu próprio lucro, mas com o passar do tempo ele vai se importando cada vez mais com seus funcionários. E para você ter uma ideia, no final ele já está pagando dinheiro do próprio bolso para que eles trabalhem para ele e se livrem de situações horríveis nas mãos dos nazistas. Essa é mais ou menos a história do filme e eu quero agora me concentrar em 4 pontes que foram extremamente marcantes para mim enquanto eu assistia. A primeira é que Deus é fiel para com a sua aliança. Muito tempo atrás ele fez uma aliança com Abraão, prometendo para ele uma enorme descendência e que eles seriam o seu povo e nação. E claro, em Jesus isso se estende para muitos outros povos, né? Para todo aquele que confessa o seu nome como Senhor e Salvador, mas não deixa de existir uma aliança da parte de Deus para com os judeus. Claro, eles precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como qualquer um de nós, para ser recebido na glória, mas nessa terra aqui existe um nítido cuidado da parte de Deus em preservá-los até o fim. Apesar de todo o massacre da guerra, os judeus não são extintos, eles são preservados ou através de pessoas como Oskar Schindler, que Deus colocou ali para salvação de centenas de judeus, e se considerar as gerações, então milhares de judeus, ou por situações realmente sobrenaturais. Uma cena, por exemplo, que me chama a atenção é quando um judeu não executa o seu trabalho na velocidade que os nazistas esperavam e é levado para ser morto a sangue frio. Só que de repente as pistolas não funcionam, nem a do comandante Goethe e nem a do seu subordinado. E como se não bastasse, o Amon Goethe simplesmente desiste da ideia, ao invés de procurar um outro jeito de punir o homem.
claramente uma intervenção divina. E há outras, como a cena em que um rapazinho alemão esconde uma senhora judia com a sua filha e depois leva as duas para uma fila de pessoas que não seriam executadas de propósito para protegê-las. E com certeza tiveram muitas outras. Claro, eu tô citando aqui duas cenas do filme A Lista de Schindler, porque a gente tá criando pontes com o filme. Mas se você olhar para a história real, certamente tem um monte de relatos por aí na internet, de histórias de descendentes de judeus que contam sobre situações inesperadas e sobrenaturais de Deus nessa época. A segunda ponte é que Oskar Schindler usa sua influência não apenas para proteger os judeus, que acabam se tornando seus funcionários, mas também para influenciar os nazistas, como Amon Goethe, que acabam refletindo naquilo que ele diz e tomando escolhas diferentes. Numa noite, por exemplo, conversando com Amon Goethe completamente bêbado, ele diz que o poder de verdade não está em matar, mas sim em perdoar. E o Amon é influenciado por essas palavras e ele acaba poupando vários judeus que outrora com certeza ele teria matado. Desculpe, senhor. Sabe quanto custa essa cela? Você sabe quanto custa? Está bem. Tudo bem. O perdão ser visto como uma característica mais poderosa do que a vingança ou a impiedade é sem dúvida um valor do reino de Deus. O próprio Jesus, depois de ter sido humilhado e sofrido na mão dos seus perseguidores e até crucificado, ele ainda ora ao Pai dizendo: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Como seus discípulos, a gente deve aprender então a ter essa mesma postura de Cristo Jesus, levando perdão e compaixão para as pessoas, especialmente para aquelas que mereciam sim a nossa punição. A terceira é que os judeus, especificamente aqueles que trabalharam para o Schindler, se tornaram uma missão pessoal para ele. Já não era mais sobre lucro e nem mesmo sobre salvar judeus indiscriminadamente. Ele agora conhecia essas pessoas. E junto com o Stern, eles criam a tal lista de Schindler para resgatá-los, lembrando nome e sobrenome de cada um dos funcionários. E eram centenas deles. A salvação das pessoas à sua volta também precisa ser encarada de uma forma pessoal. Você ora pelas pessoas que você conhece especificamente, pela salvação delas. Você compartilha com elas o evangelho pessoalmente? Veja, Deus deu para cada um de nós pessoas a quem a gente exerce influência. E a gente precisa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para salvá-las. Você quer essas pessoas? Essas pessoas são minhas. Eu quero o meu pessoal. Quem é você, Moisés? Ah, que isso? Cadê o dinheiro? Qual é o jogo? É um bom negócio. Ah, é um bom negócio na sua opinião. E a última ponte, claro, tem a ver com aquela cena arrebatadora do final, em que o Oskar Schindler tem que fugir, ele está sendo homenageado ali pelos judeus, mas ele está em prantos, se lamentando, pensando que cada um daqueles objetos de valor que ele tinha, por exemplo, o carro em que ele ia fugir, ou o relógio de ouro, ou qualquer coisa que tivesse qualquer valor financeiro, poderia ter sido melhor aproveitado se usado para salvar mais vidas. É uma cena de partir o coração e nos faz pensar em como nós temos usado os recursos que Deus nos deu. Veja, às vezes na internet eu vejo pessoas discutindo se dízimo é ou não é uma realidade para os dias atuais, querendo justificar por que elas não precisam dar nada ou elas podem dar menos do que 10% para a expansão do corpo de Cristo. Mas se o seu coração é apaixonado por Jesus, a sua postura vai se parecer muito mais com a do Oskar Schindler nessa cena aí. Você vai começar a reparar como as coisas desse mundo aqui, elas não têm valor nenhum perto da vida das pessoas e mais ainda da vida eterna das pessoas à nossa volta. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Então pouco importa se o dízimo é ou não é teologicamente um mandamento para hoje.
a gente deveria, no mínimo, dar 10% para Deus e para sua obra. Porque a régua agora realmente não é mais a de um mandamento, simplesmente de uma obrigação, e sim da generosidade que a gente viu em Jesus, aquele que a gente segue, obedece e imita. A gente devia pensar em quão mais a gente pode fazer, quão mais a gente pode investir, quantas vidas a mais a gente poderia salvar se a gente ofertasse mais do nosso dinheiro, dos nossos bens, do nosso tempo, dos dons e talentos que Deus tem dado a nós de forma tão generosa. E esse filme é pesado, tem umas cenas fortes e é um choque de realidade. E para mim é muito assustador pensar que isso tudo aconteceu de fato, nem tem tanto tempo assim, e que as pessoas vivem a vida como se isso nunca tivesse acontecido. Mas mais perturbador ainda do que olhar para trás e ver a crueldade do ser humano, as guerras e várias situações absurdas como essas mostradas no filme, é você olhar para hoje, olhar para frente e ver quantas pessoas ainda não renderam suas vidas a Jesus, e quando elas morrerem elas vão passar a eternidade toda separadas de Deus, e a gente continuar vivendo nem aí para isso, como se isso não importasse a mínima, como se as coisas desse mundo aqui valessem mais o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro e tudo mais. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Então acorda, Jesus pode salvar nem que seja pelo menos uma vida a mais através de você, se você enxergar o valor da eternidade nas pessoas que te cercam. Essas foram as minhas pontes com a lista de Schindler. E aí, mais alguma sugestão de clássicos do cinema? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.